Olá, tudo bem? Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse aos judeus, livro histórico de João, capítulo 8, versículo 31, diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus, não a gentios, aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vamos entender, libertar do quê? Judeus estavam escravizados no quê? No pecado? Que pecado? Que seria o pecado? Aí no versículo 34 ele diz, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete o pecado é escravo do pecado. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele disse para nós gentios ou ele disse aos judeus? Disse aos que estavam antes da cruz. Porque Jesus era o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Que pecado Jesus de Nazaré tirou na sua morte? A lei de Moisés, o acusador, o diabo, que a religião diz ser um ser, mas não é. Diabo é um adjetivo, acusador. E quem acusava os irmãos? Quem é que escravizava os judeus? Era o quê? A lei de Moisés. Com seus 613 itens, mandamentos e preceitos, ela matava, apedrejava, açoitava, mataram os profetas, mataram os discípulos, mataram Jesus em nome de Deus, porque eles usavam a lei de Moisés. Então, Jesus de Nazaré diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertou do quê? Da escravidão, da servidão, do pagar o preço, dos dízimos, das ofertas, do batismo nas águas, das práticas mosaicas, das práticas da lei de Moisés. É isso que Jesus estava falando, de conhecereis a verdade. Em outra tradução diz, conhecerão no futuro, ou seja, que futuro era aquele? Era o depois da cruz. Então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade era essa. Era o fim da lei. Cristo foi o fim da lei. Então, Jesus veio para quê? Para tirar todos, resgatar todos os eleitos, tanto gentios como judeus, da escravidão da lei de Moisés. Para libertar da lei de Moisés, do aguilhão da morte. Porque a lei de Moisés era o que dava força, sustentação para a lei. Para o pecado, aliás. A lei dava força ao pecado. 1 Coríntios, versículo 15, capítulo 15, versículo do 55 em diante. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Sim, libertará do jugo da escravidão. Nos dias de hoje, o que é que acontece dentro das chamadas igrejas? Não é levar as pessoas às práticas de muitos itens da lei de Moisés, dízimo, batismo, apresentar criança, subir monte, jejum, vigília, comer pão e beber suco, isso tudo é da lei de Moisés. Então o sistema religioso, a teologia, infelizmente, ainda servem a lei de Moisés. Estão escravizados ainda na lei de Moisés. Os fiéis que frequentam em pleno século XXI, quase 2000 anos depois do juízo de Deus, no ano 70, os fiéis, os membros desses lugares ainda estão sendo escravos, não foram libertos ainda. Só são libertos aqueles que estão na sã doutrina, que estão na graça de Deus, que não vivem mais sob a tutela do antigo pacto. Esses sim são livres. Caso contrário, o lugar que você vai, fala de dízimo, é lei, batismo nas águas, lei da purificação, jejum, lei, apresentar a criança, lei. Então, infelizmente, quem está no sistema religioso ainda não foi liberto pelo sacrifício da cruz. Ainda continua escravo. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.